Olá, boa tarde. Vocês aqui do Instra, tudo bem? Ajustando aqui os equipamentos para a gente começar mais uma tarde do Café com Letrinhas, dando continuidade ao nosso Pare de Se Sabotar. Vou chamar o pessoal do Facebook, fica aí. Olá, BD Energy já entrou, uau! A gente está muito conectado, hein, gente? Oba! Como pode melhorar ainda mais, cada vez mais? Deixa eu, tananã. Eu sempre fico de colocar o título e nunca coloco, né? Depois eu vejo isso, isso é apenas um detalhe. Vamos ao conteúdo, que é o que interessa. Já entrei? Já! Então vamos, né? Café com letrinhas, Fabi, é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos então, né, esperar aí um pouco o pessoal chegar. Enquanto isso a gente ajeita, arruma a blusinha para ficar linda no vídeo. Olha, o óculos, os cílios. E esperar aí o povo já começar a entrar, né? Porque tem algumas pessoas que ficam esperando já na espreita, ó, igual a Fabi, o pessoal do BDN, já tá todo mundo aí já esperando o Café com Letrinhas. E é incrível, essa semana a gente fez uma live falando aí um pouco do leão. Eu acho que eu vi um leão. E foi incrível porque o feedback que as pessoas deram depois da live, gente, foi muito legal. É muito gostoso poder vir aqui e dar voz a tudo isso que às vezes, né, as pessoas têm vontade, mas não conseguem colocar em palavras aquilo que quer fazer, que está pensando, que pode ajudar. E esse é o propósito desses encontros aqui. Na verdade, tudo isso começou, né, porque eu sou uma fanzoca de leitura e isso tem me levado aí para muitos lugares, para muitos espaços. Oi, maninha, seja bem-vinda. Veio hoje participar do Café com Letrinhas. Pare de se sabotar com esse cabelo novo, bafônico. Semi-loura novamente, adoro. Ai, gente, é uma delícia poder vir aqui e sabe, fazer essa tarde de leituras, de mostrar um pouco disso tudo que a gente vai aprendendo ao longo da vida e compartilhando com cada vez mais pessoas. Isso é muito legal. E aí, assim, eu já vou começando a fazer aqui algumas introduções para que a gente possa... Gostou, né? Do cabelo louríssimo, bafônico. Eu sabia que você ia gostar. E aí, assim, algumas pessoas me procuraram essa semana, porque na quinta-feira, no dia 4 de fevereiro, foi o meu aniversário. Eu fiz 54 anos de pura... expansão. A cara da riqueza. Ganhei um chapéu lindo que eu fiquei aqui. Gente, é o chapéu da riqueza, bafônico. E assim, como é de costume, né? Tanto o WhatsApp, Facebook, Instagram, algumas pessoas me ligaram, conseguiram falar comigo, mas explodiu tudo, né, gente? Porque todo mundo queria dar as felicitações, queria parabenizar, queria conversar um pouco comigo sobre o que eu ando fazendo, ou então que está acompanhando o trabalho, que está acompanhando cada projeto, que está acompanhando as lives. Então, cada um queria falar um pouco comigo e não somente me dar as felicitações. Então, teve gente que teve a sorte de conseguir falar. E teve gente que, né, não consegui, alguns eu retornei, enfim.
e tô até agora no caminho aqui do tempo, colocando algumas mensagens aí em dia. Mas assim, eu gostaria de agradecer de todo o coração por todas as pessoas que estiveram comigo no dia, que vieram rapidamente aqui, né, Rô? Chegou de surpresa, minha gatinha mansa, minha mãe, as pessoas que falaram comigo, conseguiram falar por telefone, as pessoas que mandaram mensagem pelo WhatsApp. Eu não respondi ainda a todos, mas eu faço questão, é um prazer imenso agradecer por cada momento daquele destinado a me felicitar por mais um ciclo de vida. As pessoas aqui no Facebook, tanto na página pessoal quanto nas páginas de trabalho, que são as de coach de desenvolvimento pessoal Rosângela Mello, e a RC Consultoria e Gestão de Negócios. Então, assim, foram muitas felicitações, gente. Eu realmente fico muito feliz de poder ser essa pessoa tão especial na vida de cada um de vocês, que me busca para alguma coisa, para conversar, para poder compartilhar alguma coisa legal que aconteceu, para buscar alguma orientação, seja no que for, seja com as coisas da vida, seja com as coisas do negócio, seja para me trazer trabalho, enfim, é muita gratidão que eu percebo que vocês realmente têm com aquilo que eu sou e com aquilo que eu faço. E é por isso que eu venho aqui fazer essas aparições, para que essa voz consiga chegar a cada vez mais pessoas, porque quando você escolhe ser você e se apresentar com a sua verdade, com aquilo que você realmente acredita que você pode fazer de diferencial na vida de alguém, isso expande de tal forma e começa realmente a operar verdadeiros milagres na vida de quem se conecta. Então esse é o propósito: inteligência emocional e inteligência financeira. E como seria você começar a parar de se sabotar e dar a volta por cima naquilo que você talvez não perceba ainda que seja uma sabotagem sua, aquilo que você ainda não tenha percebido como um gatilho, que quando alguma coisa acontece, você vai para aquele espaço: ai não, eu vou ficar aqui quietinho, porque se não der certo, pelo menos eu não me comprometi. Alto lá, isso sim é também uma forma de se sabotar. Então, como seria se você se apropriasse do seu saber? Você não precisa saber igual ao outro. Você não precisa ser tão intenso como o outro. Você não precisa fazer igual ao outro. A vida da gente não é uma receita de bolo que a gente vai seguindo a lista dos ingredientes, vai colocando tudo nesse espaço aqui chamado Terra e vai tocando a vida como um Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar, a vida leva eu. Não é assim. Você pode fazer escolhas. E eu tenho alguns exemplos, enfim, família, amigos que não estavam percebendo o quanto que estavam se deixando levar pelas coisas que a vida trazia. E quando essas pessoas começaram a perceber que podiam fazer escolhas através de perguntas, elas começaram a perceber que existia algo mais, tem alguma coisa ali na frente que eu ainda não sei o que é, mas eu escolho ir ali e ver, né? Pelo menos, se não traz aprendizado, é uma vivência, sabe? Vira experiência, sabe? A gente, hoje eu escutei uma frase que eu me identifiquei muito. Tudo aquilo que a gente se coloca para fazer, aquilo que a gente escolhe fazer, e às vezes a gente tem um planejamento, a gente tem uma expectativa de que vai acontecer exatamente do jeito como a gente planejou, e não acontece. Aí você vai para que espaço na sua vida? Aí o que eu fiz de errado? Já parou para pensar que você pode não ter feito nada de errado, mas talvez não seja esse o melhor caminho para você nesse momento? E como seria olhar
para isso que não deu certo, para esse pseudo fracasso momentâneo, aquele fracasso naquele momento que você alinhou a sua expectativa e não conseguiu realizar aquilo que você queria, como enxergar isso como uma oportunidade de fazer diferente? Eu tenho vários exemplos da minha vida onde eu fiz isso. E eu fui para lugares que eu jamais imaginava que eu pudesse ir. E uma delas, um desses lugares aí, era uma vontade que eu tinha desde criança de conhecer a Grécia. E num dado momento da vida, coisas foram acontecendo, eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro, eu não tinha marido, eu não tinha companhia, eu não sabia falar uma língua estrangeira, e como é que eu vou fazer, como é que isso é possível? Até o momento que eu falei, não, eu escolho. E o momento que eu conseguir alinhar a possibilidade financeira, vai aparecer alguém que esteja disposto a compartilhar dessa experiência comigo, e a língua não é um impedimento, porque no pior dos cenários eu vou falar na língua dos sinais, é assim que acontece no mundo inteiro, isso não vai ser um impedimento. E aí um sonho de uma menina de 9 anos de idade se realizava aos 45, com uma querida que está aqui no Instagram hoje acompanhando, não é, a Fabi? Que a gente apelidou carinhosamente essa viagem como o Cruzeiro das Loucas, porque foi uma loucura viver toda aquela felicidade que nós 3 amigas estávamos ali vivendo. Eu, a Fabiana, que é uma amiga de São Paulo, uma querida, e a Natasha, que é uma outra amiga também aqui do Rio de Janeiro. E foi uma viagem incrível. Então, não permita que as circunstâncias de hoje, as circunstâncias que você vive hoje, e principalmente hoje, a gente está vivendo um momento muito diferenciado e ao mesmo tempo muito desafiador, onde muitos de nós temos que nos cuidar por conta da contaminação de um vírus que ninguém ainda sabe exatamente como lidar com isso, apesar da vacina. A gente tem uma vida para viver e a gente não deve ter medo de vivê-la, porque ela está aí para ser vivida e é um dia depois do outro. E mesmo, e apesar de tudo, e apesar de todos, a gente tem sim as nossas vontades. Então, não se alinha com o momentâneo não posso fazer, ai, eu não tenho dinheiro para fazer, ai, porque eu não tenho companhia para fazer. Faça a sua escolha, procure a sua verdade. Em algum momento a gente vai perceber que quando a gente não faz escolhas, não faz perguntas, na verdade a gente está de alguma forma se sabotando, porque a gente está querendo se proteger de alguma coisa. Então, como seria se a gente não usasse mais nenhuma camada de proteção para esconder aquilo que a gente de verdade quer realizar na vida da gente, né? Só para começar, já viu, né? 12 minutos aí, ó, e a gente já tá começando aqui. Ô, louco, meu, como diz o Faustão. Bora repetir, mulheres ao mar, é isso aí, Fabi, vamos sim. Eu tô louca de vontade de fazer outro cruzeiro, cara, e é um cruzeiro daqueles. E dessa vez eu escolho fazer a exploração além do Mediterrâneo. Eu quero dar um pulinho ali no Mar Báltico, para conhecer ali aquele pedacinho da Noruega, né? Aquela galera ali de cima, que o mar é mais geladinho. Então, eu não sei se vocês lembram, né, da história, como isso tudo começou. Na verdade, eu recebi esse livro de uma querida amiga, Sheila, que me emprestou, porque ela me pediu um livro emprestado e em contrapartida ela me ofereceu esse para que eu lesse. E quando eu li o título, eu falei, uau, eu não sabia que era esse livro que que ela ia mandar. E aí eu falei, tá, e um livro pequeno, né, aí eu não vinha a energia para que eu parasse e ler. E olha que eu sou uma devoradora de livros. Eu, ganhei esse daqui de presente de aniversário que eu me dei, que é o livro da Kuan-Yin, né, a Kuan-Yin, a mãe divina e amorosa em nossas vidas. Tem coisas fantásticas, eu já estou quase terminando de ler isso. As pessoas fazem isso no ao vivo, né? Tudo bem.
nenhum julgamento. Meu querido, me liga depois, agora eu não posso, não estou disponível. Como diz a Fabi, não vou estar podendo. Ah, amiga, eu vou fazer umas brincadeiras até em coisas diárias dentro da minha página lá do ateliê. Pode ser um clube do livro também, por que não? O que mais é possível? Então esse livro da sabotagem, ele chegou para mim no momento que eu já tinha feito um workshop em dezembro, com uma psicóloga mineira chamada Rejane Sampaio, minha querida, um beijo. Precisamos retomar os nossos projetos dos workshops aqui, psicóloga. A turma está requerendo a nossa energia, tanto a sua como o viés da psicologia, quanto a minha, com o viés aí das vivências de vida, os trabalhos de coach. Vamos lá! E aí esse livro veio de encontro ao trabalho que eu já estava fazendo com o Clube do Livro Mais Forte do que Nunca, onde a gente passou aí no meio da pandemia 3, 4 meses lendo o livro que falava muito da questão da vulnerabilidade. E em dezembro a gente lançou esse workshop em parceria, eu e Rejane, em parceria, para falar um pouco dessa questão da autossabotagem, Hora de Virar o Jogo. E aí em janeiro chegava esse livro como uma surpresa, né? E eu falei, eu não vou ler isso sozinha não, gente. Eu vou compartilhar com os meus queridões e queridíssimas, porque é sempre um assunto que traz, né, às vezes coisas que as pessoas não percebam ali, né, porque estão tão envolvida com o processo automático da vida que não percebe às vezes alguns detalhes que indicam claramente que sim, você está se sabotando em algum momento da sua vida, em alguma questão da sua vida. Então trazer isso é trazer um pouco de luz, né, de colocar essa luz nesse lugar que você ou não está enxergando porque ainda não percebeu, ou está fingindo que não quer ver porque aquilo vai doer de alguma forma a hora que você mexer. E essa semana, eu estava falando disso com uma outra pessoa também, falando, toda vez que a gente está se sentindo muito incomodado com alguma coisa, é sinal que a gente está próximo, muito próximo de romper com aquela crença que a gente criou ao longo de uma vida inteira, né? Então, como seria se as coisas que começam a te incomodar hoje, seja ela qual for, gente, aqui a gente não está no encontro para buscar culpados, para apontar o dedo, você está fazendo errado, não é isso. Aqui é um encontro de acolhimento. Eu venho aqui e coloco essa cara de uma mulher linda de 54 anos agora para poder compartilhar com você e trazer essa consciência de que é possível a partir do momento que você faça a sua escolha, e seja ela qual for. E não vai para o espaço de que, mas se eu tentar e não der certo, faça. Se o seu coração está pedindo isso, vai lá e faz. E se não der certo, se não estiver de acordo com as suas expectativas, é para te mostrar que realmente aquele ainda não é o caminho. Mas persista, porque em algum momento você vai achar esse caminho mágico que vai te levar para esse outro nível de vida, muito melhor do que esse que você está vivendo hoje. E aí, eu fiz uma leitura rápida, né, falando aqui das introduções, algo está prejudicando você, e aí o autor, que é um americano, que é o Flippen, ele fala de algumas coisas aqui que eu normalmente já uso isso na minha vida prática e compartilho muito isso, tanto com pessoas da família quanto os amigos que me buscam para que eu possa de alguma forma ajudá-los naquele momento e que ele está faltando uma orientação, e às vezes é bom compartilhar com uma outra pessoa para que você também possa se ouvir, porque no momento que você fala com uma outra pessoa, você está se ouvindo, e nesse mesmo momento às vezes você já encontra o caminho para seguir naquela questão que você achava que não tinha uma orientação legal.
E aí ele fala muito do compreendendo os segredos do sucesso pessoal, dos caminhos opostos, e aí eu dei o exemplo da frase maluca, que eu gosto muito de usar, quando algo acontece fora do meu controle, porque somos controladores sim, somos muito controladores, queremos controlar tudo o tempo todo. Sinto lhe dizer, nada na vida a gente consegue controlar. E aí tem essa frase maluca que eu gosto muito de utilizar quando as coisas fogem para esse espaço que eu fico, sim, porque eu também fico nesse espaço. Nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser. Porque aí essa frase, ela te liberta para um espaço onde você consegue enxergar tanto micro quanto macro. Então, é questão de você olhar como se você fosse aquele pó cósmico no meio dessa galáxia imensa que a gente conhece, fora toda essa infinitude que está fora da galáxia que a gente vive, que a gente nem sequer sabe que existe. Os cientistas apontam para uma coisa muito maior do que aquilo que a gente consegue ver, perceber. Então, essa frase maluca, ela sempre movimenta uma energia, que é a minha energia da verdade, quando eu tenho dúvidas a respeito de algumas coisas. E aí ele fala um pouco dos fundamentos da superação das limitações pessoais, que é o que você reconhecer aquilo que você realmente sabe, né? E isso também veio no workshop do Leão, que é um trabalho com viés financeiro aí, de orientação para as pessoas que estão nesse espaço. Estou separando os documentos do imposto de renda, muita gente me pedindo declaração de comprovação de renda e as declarações do MEI, e assim a gente tá no meio desse início de ano vivendo tudo isso. E também está saindo até um produto, eu já estou escrevendo, estou modulando um curso de educação financeira para que essa linguagem tão difícil do mercado financeiro, dos bancos, das pessoas que falam de investimentos, tudo isso, traduzir isso para uma língua em que todos consigam perceber do que aquela pessoa está falando. Então, assim, diante desse cenário todo, eu costumo dizer o seguinte, né, são três coisas. Tem coisas, né, quando ele fala aqui do fundamento da superação das limitações pessoais, é você olhar e se fazer três perguntas. O que eu sei que eu sei? Que é aquela habilidade que você tem, que é natural, aquilo que você fala ou faz com muita facilidade, que movimenta alguma coisa na vida de alguém e, mais do que isso, transforma não só a sua vida, mas a vida do outro. A segunda pergunta é: o que eu sei que eu não sei? Exemplo, eu normalmente falo que eu sei que eu não piloto um avião ainda, né? Porque eu posso escolher aprender e quem sabe um dia numa aviação, num voo comercial, você, comandante Rosângela Mello, deseja a vocês um excelente voo e até o próximo destino. Imagina! E a terceira pergunta é o que eu nem sei que eu não sei? Porque tem um saber que a gente chama muito de intuição. A minha intuição está pedindo para eu não sair de casa hoje porque não tem uma coisa boa hoje lá fora para mim. E aí você não vai, aí num dado momento surge alguma coisa na rua que você mora, no bairro, o ônibus que você ia pegar, o trajeto que você ia fazer, alguma coisa acontece e você fala: uau, ainda bem que eu me ouvi. Então, isso você não sabe o que é muito intuitivo, né? Mas você ainda tem aquela percepção ali, isso é um saber. Agora tem coisas que a gente sequer sabe que sabe. E aí, diante dessas três perguntas, é importante você se posicionar, você ver em que momento você está,
porque isso realmente vai fazer a diferença para você, porque você vai começar a se enxergar do jeito que você é e você vai começar a viver a sua vida do jeito que você quer. E não dentro de um modelo qualquer que funciona para um monte de gente como uma receita de bolo. E cada vez mais essas pessoas estão infelizes. Eu ouvi hoje, na verdade eu ouvi porque eu estava arrumando algumas coisas, eu fiquei ouvindo o áudio hoje da Paula Abreu, que é uma querida, né? Enfim, ela tem um trabalho incrível e eu gosto muito de vez em quando de ouvir os vídeos dela. E assim, ela faz sucesso hoje, gente, contando a história dela. E eu, quando me conectei com o vídeo dela hoje, eu falei, uau, como seria também eu fazer muito mais sucesso do que eu faço hoje, contando as minhas histórias, compartilhando histórias de outras pessoas que eu nem conheço, mas que pelo conteúdo, eu sei que isso vai falar alguma coisa com o coração daquela pessoa que está ali, às vezes, só esperando ouvir uma palavra dessas que eu posso falar aqui hoje. E aí ele fala das teorias de sucesso, né? Eu fui até algum lugar aqui que eu nem sei mais. Teorias de sucesso, as limitações pessoais delimitam as fronteiras, é quando você se coloca nesse espaço de que você é capaz de fazer coisas que são muito limitadas, você não consegue se enxergar fazendo coisas além. Ah, isso não é pra mim, não, isso daí é muito maior do que eu posso alcançar. Ah, não, mas essa pessoa faz porque nasceu em berço de ouro. Ah, essa daí é porque é louca, se joga no mundo e não tem problema nenhum em receber o que a vida realmente traz, às vezes nem coisas que não são nem tão agradáveis, mas a pessoa tá ali. Então, assim, cada um tem um espaço de operar. Não é certo, não é errado, é apenas um ponto de vista que as pessoas têm a respeito de determinados assuntos e seguem de acordo com o seu saber. E aí ele falou também um pouco do livrando-se do excesso de peso, que é o quanto que a gente vai carregando, a gente vai colocando na nossa história de vida, vivências de outras pessoas, sofrimento de outras pessoas, julgamento de outras pessoas, e a gente vai deixando de viver a nossa vida do jeito que a gente gostaria de viver, dentro daquilo que é simplesmente a nossa essência. E aí a gente parou no sábado passado as 5 leis das limitações pessoais. E é daqui que eu vou partir hoje para trazer para você esse conteúdo e a gente poder trazer alguns insights que vão aparecendo ao longo que a gente avança na leitura, ao longo do momento em que as pessoas começam a se conectar. Como seria se mais pessoas pudessem se conectar por aqui para ouvir isso e perceber que isso realmente pode mudar a sua vida ou então a vida de alguém que está bem próximo a você. Então ele fala... Mais de 3 décadas separaram o meu trabalho com Janice e Tony do tempo que passei com Peter e Daniel. Durante esses anos, minha empresa teve o privilégio de atender a nomes excepcionais das áreas de negócios, esportes e educação. As informações que coletamos contavam sempre a mesma história. Em todas as áreas, pessoas talentosas e capazes estavam sabotando o próprio sucesso. Mas elas também estavam descobrindo que podiam alcançar seu potencial depois de identificar e superar as limitações que as prejudicavam. Com base nessas experiências e reflexões, criamos um sistema completo para identificar os fatores específicos que restringem nosso desempenho. Dessa forma, foi possível desenvolver um plano personalizado para vencê-los. O cerne do sistema é composto por princípios simples que mostram o impacto das limitações pessoais em sua vida. Esses princípios, que chamei de as 5 leis das limitações pessoais, constituem a base do programa de crescimento pessoal que será apresentado nos próximos capítulos. Lei número 1. Todos temos limitações pessoais. Ponto. O problema não está na limitação que você
tenha, talvez, né? A sacada e tá, o que você faz com isso? Ok, você sabe que tem aquela limitação. E o que você faz com isso? Você continua buscando por resultados diferentes, agindo do mesmo jeito e que você sabe que aquilo de alguma forma te limita no tempo, no espaço, numa ação, numa vivência, numa realização? Então, oi Madá, tudo bem, querida? Seja bem-vinda ao nosso Café com Letrinhas. Pare de se sabotar. Madá trabalhou comigo na Secretaria de Desenvolvimento, querida, quanto tempo, quantas saudades. Continua linda. E aí, na lei número 1, né, que ele fala, todos temos limitações pessoais. Querida, seja muito bem-vinda. Compartilhe aí com a turma para que as pessoas venham aqui ouvir esse Café com Letrinhas das tardes de sábado, onde a gente está falando aqui e fazendo um trabalho de busca para que a gente comece a reconhecer na gente quais são as nossas limitações. Muito obrigada pelo lindo, muito obrigada pelo inteligente. Sim, cada vez mais, porque eu posso ser muito mais do que isso e entregar muito mais para vocês. Muito obrigada, recebo com muita gratidão aí o seu elogio. Todos conhecemos figuras públicas que são vítimas do ódio, da cobiça e de fraquezas morais. Mas também estamos familiarizados com problemas em pequena escala. Pais que reclamam demais dos filhos, o chefe que não aceita opiniões. Ter limitações faz parte do ser humano. Todos nós temos. Como já vimos, algumas são mais prejudiciais do que outras. E não faz sentido preocupar-se com pequenas inconveniências quando uma catástrofe em potencial está nos aguardando logo adiante. À medida que eu desenvolvia o processo de superação das limitações pessoais, percebi que elas se dividem em 3 grupos. 1. Limitações inconsequentes. Esse grupo não faz muita diferença na vida diária, a menos que interfira com um papel ou trabalho específico. Por exemplo, ter pouco senso estético, ser baixo ou alto demais, geralmente tem um impacto mínimo no sucesso de alguém. Limitação 2. Limitações delegáveis. São as deficiências para as quais você pode contratar alguém. São potencialmente graves, mas deixam de sê-lo se outras pessoas tiverem a solução. Por exemplo, falta de cuidado com a casa. Contrate um empregado doméstico. Desorganização. Contrate um secretário ou um assistente. Mau domínio da língua escrita. Use corretor ortográfico ou contrate um revisor. Não sei fazer uma declaração de imposto de renda. Chama a Rosângela Mello, ela sabe e ela orienta você. O gancho, né? 3. Limitações intransferíveis. Estas terão impacto mais profundo na sua vida. Eu vivo tentando contratar alguém para fazer ginástica em meu lugar, mas nunca dá certo. Essas limitações incluem comportamentos como baixa autoconfiança, pouco autocontrole e outros problemas que só você pode mudar, como a falta de confiança nos outros. Cuidar deste grupo lhe trará os maiores benefícios. Isso é interessante porque está muito em linha com o que eu fazia nos atendimentos presenciais, nos treinamentos, né, nas classes de barras, de facelift, antes da pandemia vir e limitar, né, esse convívio de abraço, de estar com o outro. Então, assim, eu sempre gostei muito de cuidar, de tratar, de orientar grupos, não só o individual, porque eu sempre acreditei que quando você potencializa a sua voz,
as suas habilidades e leva isso para muito mais pessoas, você contribui com um número maior de pessoas e o alcance disso é como se fosse uma contaminação, porque aquela pessoa que está com você vai comentar com o marido, vai comentar com o filho, vai comentar com a mulher e vai propagando tudo isso para o amigo, para a família, e isso vai transformando a vida de mais gente pelo exemplo, eu costumo dizer por osmose, né? Quanto mais você está próximo de alguém que você sabe que vai mudar a sua vida muda e você também consegue passar isso para frente. É incrível. Esse trabalho é incrível, gente. É por isso que eu venho para cá. É por isso que eu disponibilizo o meu tempo, que é a commodity hoje mais cara, mais preciosa que você pode dar para alguém como um presente, é o seu tempo, é a sua presença, é estar aqui com você, para você, por você. E na verdade por mim também, né? Principalmente por mim, porque é uma diversão para mim. E eu sou muito grata por poder fazer isso, ter voz para fazer isso, não ter vergonha de aparecer aqui no ao vivo. Todos os casos desse livro enfocarão os comportamentos da terceira categoria, que é as pessoas que têm as limitações intransferíveis. Não pretendo abordar limitações inconsequentes ou insignificantes. O que pode ser resolvido por alguém contratado certamente tem importância, mas sempre ficará em segundo plano com relação às dificuldades graves com as quais só eu sou capaz de lidar e que só eu posso corrigir. Depois de pensarmos em nossas metas, nossos papéis e relacionamentos, estaremos em uma posição melhor para entender que limitações podemos ignorar, delegar ou assumir. Saber a diferença é a chave para identificarmos as que têm maior impacto em nosso sucesso. Só então podemos pretender começar a colher os frutos que desejamos. Lei número 2. Não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. Lembra que no início eu falava de que quanto mais alguma situação, pessoa, um fato da sua vida começa a te incomodar muito, foca nisso, não arremete como se fosse um avião que não consegue pousar. Vai nesse feeling, nesse detalhe, nesse fio fino de ajuste, porque você está muito próximo de romper, de transpor uma limitação que talvez você já carregue a vida inteira. Então começou a incomodar, não abandona, pelo contrário, vai ali, foca, vê o que aquele incômodo está querendo te trazer como consciência e você transpõe e vai superar um limite que talvez você nem saiba e nem perceba que tem. É muito incrível isso, né? Esse final aqui, então, só então podemos pretender começar a colher os frutos que desejamos. Lei número 2, não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. Há uma velha história sobre como os caçadores capturam macacos na África. Eles esvaziam um coco, deixando um buraco do tamanho da mão do animal. Colocam dentro um pedaço de laranja ou banana e o amarram em uma árvore. O cheiro atrai o macaco, que enfia a mão no coco e então percebe que o buraco não é grande o suficiente para que ele retire a mão e o pedaço de fruta. Para tirar a mão, ele precisa soltar o que está segurando. Só que ele não solta. Fica tão obcecado em conseguir pegar a comida que nem sequer larga o coco para fugir do caçador, que o captura facilmente. Já viu isso antes? Muitos de nós somos prisioneiros de nossas limitações e continuamos nos agarrando a elas com tenacidade, porque não conseguimos ou não queremos encarar o problema. Acabei de falar isso, não é verdade?
E olha que eu nem li esse livro, tá, gente? Eu tô lendo com vocês. Então, tudo que eu tô falando como insights, até mesmo antes de ler, é por vivência, é por percepção, é por entrega, é por permissão de estar aqui fazendo essa leitura. E você vê que isso se confirma no decorrer da leitura. Assim como o macaco, ficamos paralisados e presos entre dois mundos, sem perceber que estamos escolhendo a negação em detrimento à liberdade. Pense no jovem Tony indo parar na cadeia ou na falta de boa vontade de Daniel para se autoanalisar. Os problemas com os quais eles não lidaram os tornam incapazes de progredir em seus contextos. No caso de Daniel, o sucesso de outros aspectos da vida o levou a acreditar que ele não precisava dar atenção às suas falhas. Já Tony provavelmente nunca acreditou que fosse capaz de mudar para melhor. As duas posturas são prejudiciais. Superar nossas limitações é possível e necessário se quisermos aproveitar a vida ao máximo. Aceitar esse fato nos ajudará a abandonar o velho e a acolher o novo. Eu tenho uma frase para isso. Geralmente eu falo muito do exemplo: abre a tua mochila de vida, tira aquilo que já não ressoa mais com a pessoa que você é hoje, com as escolhas que você faz hoje, e libera a mochila para que novas coisas possam chegar na sua vida. Então as escolhas que você fez há uma semana atrás, talvez já não sejam mais, já não ressoem mais com aquilo que você é hoje. A gente muda o tempo todo e tudo bem para isso. A gente pode fazer isso o tempo todo e faça, saia do lugar. O verbo é de ação sempre, movimento sempre, e só assim a gente consegue transpor as nossas limitações, sejam elas quais forem. Lei número 3. Nossas limitações pessoais atuam em todas as esferas da nossa vida. Incentivei Peter ao ouvir os colegas e a mulher por um motivo. É bem provável que os problemas que surgem no trabalho ocorram também em casa. As limitações o acompanham aonde quer que você vá. O objetivo de reconhecer nossas deficiências não é condenarmos a nós mesmos, mas compreendermos o impacto que isso tem na nossa vida. As limitações pessoais assumem várias formas. Embora a maioria seja comportamental, às vezes uma dificuldade física ou intelectual interfere tanto que pode prejudicar o esforço que fazemos para tocar a vida. Em geral, todos fingem não ver, acreditando que estão sendo gentis, mas acabam causando mais dano à pessoa que não enfrenta o problema. Quem nunca, né? Quem nunca fingiu não ver alguma coisa que estava ali incomodando, porque isso eu não vou mexer agora, deixa para pensar nisso depois, amanhã eu resolvo, e aí você acaba perdendo uma grande oportunidade de dissolver com facilidade alguma coisa que talvez venha te acompanhando com dor até algum tempo. Vejamos o caso de Richard. Tínhamos acabado de nos reunir com os executivos de uma empresa com a qual estávamos trabalhando. Antes de ir embora, eu quis consolidar as últimas informações. Fiz uma pergunta aos 2 homens que estavam comigo. Poderiam falar sobre Richard? Ele parece ser brilhante. Ele é inteligente, muito ético, respondeu o presidente. Minha próxima pergunta os surpreendeu. Por favor, me contem sobre a protuberância na cabeça dele. Vocês sabem o que é? Eles se entreolharam, pareciam que nenhum dos 2 queria reconhecer o que era a característica física que mais chamava a atenção em Richard. Uma grande saliência na lateral da testa. Quando foi contratado, ele tinha um calombo, mas depois foi crescendo, disse um deles. No início não era problema, pois suas tarefas e áreas de responsabilidade eram limitadas.
Mas hoje em dia, ele tem reuniões com clientes e representa a empresa em vários compromissos. Nunca tocamos nesse assunto com ele, nem saberíamos por onde começar. Pode deixar que eu falo com ele e descubro qual é o problema. Ambos pareceram chocados ao constatar que eu pretendia discutir a questão. Agendei a visita seguinte à empresa e marquei conversas particulares, a fim de avaliar as limitações pessoais de alguns funcionários, entre eles o Richard. Sou analista. Meu desejo é falar sobre tudo que possa afetar o bem-estar e as chances de sucesso das pessoas. Por mais que o problema de Richard fosse delicado, seus desdobramentos não eram. Como ignorar uma saliência do tamanho de uma bola de golfe na testa de um homem? Quando voltei lá, Richard e eu nos sentamos na sala dele e após alguns minutos de conversa toquei o assunto. Richard, me fale sobre a sua protuberância na cabeça. Ele me olhou espantado e perguntou, ela o incomoda? Nem um pouco, respondi, mas talvez esteja interferindo na sua carreira e isso me incomoda. Quero saber se há alguma forma de ajudar. Ele me contou a história. Quando estava no ensino médio, eu jogava futebol americano muito bem, mas só media 1,75 m. Então, tomei esteroides. Cerca de 6 meses depois, surgiram alguns calombos nos braços e nas costas, e este aqui começou a aparecer um ano depois. Na época, eu achava que valia o risco para poder jogar com os grandões, mas hoje tenho que conviver com as consequências das escolhas que fiz. Você já tentou descobrir se ele pode ser removido? Perguntei. Ele fez que não com a cabeça. O que sua mulher diria se você perguntasse a opinião dela? Você conhece alguma mulher que queira se casar com o cabeça torta? Ele perguntou rindo. Agradeci a franqueza e o senso de humor em relação ao problema. Concordamos que ele talvez não precisasse conviver com a protuberância. Ele consultaria o médico a fim de saber o que poderia ser feito. Richard marcou a consulta e após o exame, o médico insistiu para que ele removesse logo o tumor, pois ele estava começando a se fixar no crânio. O seguro-saúde cobriu a maior parte das despesas e a empresa pagou a diferença. Sem a saliência na cabeça e com uma expectativa de vida mais longa, a história de Richard teve um final feliz. Mas vale a pena examinarmos estas questões. Faz bem a um homem viver com uma protuberância na cabeça que ninguém jamais menciona? As pessoas devem permitir que amigos, parentes e colegas conviva com algo que prejudica o seu desempenho, aparência ou sucesso sem procurar uma forma de ajudar. Não vale a pena correr o risco de enfrentar 1 ou 2 momentos de constrangimento para se livrar de uma vez por todas de um grande incômodo. A protuberância na cabeça do Richard o acompanhou a todas as partes e suscitam comentários na ausência dele. É claro que essa não é uma situação típica e como psicoterapeuta tenho a vantagem de as pessoas saberem que estou ali para ajudá-las. Em questões que requerem grande sensibilidade, em geral o privilégio de falar sobre assuntos íntimos ou difíceis devem ser conquistados com confiança, à medida que se constrói o relacionamento. E vale a pena assegurar-se primeiro de suas motivações e ter certeza de que está fazendo isso porque quer o melhor para o outro, não porque aquilo incomoda você. Além disso, muitos não percebem que algumas limitações pessoais são tão visíveis para os demais quanto uma protuberância na cabeça. Problemas que os outros não mencionam, mas que não lhes permitem focar nossos maiores atributos. Precisamos examinar com franqueza o impacto de cada deficiência
tem em nós e naqueles à nossa volta. Há uma boa chance de descobrirmos algo em que precisamos melhorar. Talvez até percebamos que não é tão difícil quanto parecia e que os benefícios compensam de longe os nossos medos iniciais. E aí você percebe que quantos de nós, né, às vezes evita falar a respeito de alguma coisa que chamou atenção no outro, seja uma atitude. Eu tenho vivências, por exemplo, da época que eu fazia parte do mundo corporativo. Era muito comum, eu sentava logo na entrada, né? Depois da secretária, o meu lugar era o mais visível. E às vezes um colega de trabalho chegava pela manhã e diferente dos outros dias. Às vezes vinha meio cabisbaixo, às vezes vinha meio pensativo. E eu sempre perguntava, eu falava: bom dia, fulano, tudo bem com você? Como tá hoje? E a pessoa dava aquele sorrisinho amarelo e eu falava: algo que eu possa te ajudar? Você quer conversar a respeito disso depois? E aí aquela pessoa percebia que alguém realmente estava interessado em ouvir, mesmo que eu não soubesse o que dizer para aquela pessoa, mas eu estava disposta a ouvir. E quando você ouve alguém, lembra que eu falei há minutos atrás? Quando você se coloca nesse lugar de ouvir o outro, você permite que ele fale em voz alta aquilo que ele está pensando o tempo todo e não consegue verbalizar, para que ele mesmo possa encontrar um caminho, uma solução, um conforto, sabe? Uma estratégia para poder fazer diferente daquilo que ele está fazendo e que está incomodando. A outra questão é quando, lembra, eu acabei de falar isso há minutos atrás também, quando algo está incomodando você, seja o que for, uma pessoa que está falhando. Quantas vezes, gente, quem nunca, né? Chega alguém perto da gente com aquela voz assim, e não para de falar, e aquilo de alguma forma te incomoda. Para, ao invés de ficar prestando atenção e reagindo a voz que o outro está ali falando, de qualquer que seja o assunto, para perceber por que isso está te incomodando. Ela não tá falando, essa pessoa não está falando de você. Na maioria das vezes é assim. Essa pessoa não está falando de você. Você simplesmente está irritado porque a outra pessoa está falando. O que tem ali que está te incomodando, que você não está reconhecendo em você e que talvez você aproveitasse esse momento para, opa, o que tem aqui? Por que isso está me incomodando? Às vezes uma pergunta muda tudo. E você acaba, do nada, resolvendo alguma coisa, dissolvendo alguma coisa que até ali você estava com alguma dificuldade para falar ou fazer. Então começa a prestar atenção. A diferença do outro, a voz do outro, a atitude do outro, a presença do outro, qualquer coisa que te coloque nesse espaço de irritação, de incômodo, é porque aquilo não é do outro, aquilo é seu. Então, se é seu, você tem que ter a responsabilidade de querer, escolher, perceber o que está ali, para que você seja uma pessoa muito melhor do que aquela pessoa que estava até ali, até essa percepção. Lei número 4. As limitações pessoais estão atreladas às tarefas. E aí eu costumo dizer o seguinte, eu falei disso essa semana com alguém: o sucesso não é uma questão de sorte, não é uma questão só de preparação, não é uma questão só de oportunidade. O sucesso, em qualquer que seja o assunto da sua vida, é uma questão de hábito. Você tem que cultivar o hábito da ação, da estratégia, né, de pensar e realizar. Não adianta nada você... uma outra coisa que me veio aqui agora, eu vejo às vezes muitas pessoas fazendo cursos,
Eu também já tive nesse espaço. Eu também já fui uma pessoa que sempre gostei muito de um certificado. Nossa, quantos certificados eu tenho na minha coleção. Eu fiz cursos de tudo aquilo que você pode imaginar na vida e depois que saí do mundo corporativo, comecei a fazer os cursos de especialização aí nas terapias quânticas, entender um pouco mais como é que funcionava essas questões da neurociência, enfim, eu fui me especializando. Só que chegou um momento que eu falei, uau, eu estou repetindo o mesmo padrão que eu sempre tive enquanto estava ali no mundo corporativo, no meio da manada, onde saía de manhã, fazia as minhas coisas que sempre fiz com muito amor, com muita dedicação, com muita alegria, e que num dado momento, em algum momento da minha vida, começou a sair com um certo peso. Eu falei assim, você está começando a pesar, isso não é verdade. Para mim, em algum momento eu vou ter que resolver isso, enfim. Então, quantos de nós não fica rodando isso ali, né? E às vezes é criar um hábito de pensar diferente. Né? Na quarta-feira eu até falei de uma frase que ultimamente eu tenho usado muito, né? Porque todos os lugares que eu vou agora eu tenho repetido isso. Tudo que eu compro, tudo que eu pago, volta para mim multiplicado. E aí a Fabi até falou, eu gostei disso daí, eu vou começar a fazer comigo também, criar esse hábito. Mas eu vou melhorar, posso? Eu falei, claro que pode, me diz como. Ela, tudo que eu compro, tudo que eu pago, volta para mim em dinheiro multiplicado. Porque eu tive a percepção que todas aquelas contas que eu estava pagando, elas iriam voltar para mim multiplicadas para que eu pagasse mais ainda. Então, você percebe como as pessoas vão se situando no mesmo assunto, nas mesmas palavras, mas elas vão tendo percepções diferentes. E é por isso que eu sempre falo, você tem que fazer com que a sua vida aconteça do seu jeito, do jeito que você se sente feliz e mais leve, não seguindo a receitinha de bolo que todo mundo passa e todo mundo segue sem perguntar por quê, para onde está indo, para onde aquilo vai levar, entende? Aí, quando ele fala dessa lei número 4, né, que as limitações pessoais estão atreladas às tarefas. Nasci com descalculia, déficit no aprendizado de matemática. Imagine o que aconteceria se eu fosse um contador. Opa, o que tem aqui para mim de recadinho? Minha dificuldade com números faria de mim uma péssima escolha para esse cargo. E talvez eu até levasse a empresa à falência. Embora os comportamentos tendam a permear todos os aspectos da nossa vida, paradoxalmente, eles só se transformam em limitações quando impedem que alcancemos objetivos específicos. Maria Angélica, tudo bem, querida? Seja bem-vinda! Fabi, viu? Botei no meu tempero, né, Fabi? Tudo que eu compro, vamos repetir? Tudo que eu compro, tudo que eu pago, volta para mim em dinheiro multiplicado. E aí, ele diz aqui, dificuldade, né? Embora comportamentos tendam a permear todos os aspectos de nossa vida, paradoxalmente, eles só se transformam em limitações quando impede que alcançamos objetivos específicos. Ok. O impacto das nossas dificuldades pode variar dependendo do nosso papel ou do contexto em que estivermos. O comportamento que nos restringe em uma área pode ser vantajoso em outra. Por exemplo, uma pessoa com comportamento agressivo terá muito mais problemas se for professor do ensino médio do que se for técnico de futebol. Percebe a habilidade com atividades diferentes? Como é que muda toda a característica da ação, não da pessoa? Oi, meu amor, gratidão. Embora precise administrar sua agressividade em todos os aspectos da vida, ser analítico talvez ajude um físico no trabalho. Ai, gente, meu filho é físico. Mas pode se tornar um empecilho para alguém com cargo na área de vendas ou na área de marketing. Ser pouco agressivo não é bom para quem pratica automobilismo. E ter baixa autoconfiança não é bom para um cirurgião.
Eu não gostaria de ter um professor pouco atencioso, nem um contador criativo demais. É simples, nossas deficiências pessoais são atreladas às tarefas que executamos. Para compreender plenamente nossas limitações, devemos considerá-las em termos dos vários papéis que desempenhamos na vida. Precisamos avaliar cada uma dentro do seu contexto e determinar se ela está nos impedindo de obter o melhor resultado possível em uma dada posição ou situação. O Instagram já vai caindo, eu vou voltar, tá, gente? 14 restantes, eu vou só, parar um pouquinho aqui, tá, pessoal do Face, para retornar aqui com a turma que tá com a gente pelo Instagram.